Oi, galera. Falei para vocês que ia fazer uma revisão, então estamos aqui. Prova segunda-feira, né? Dia 21. Minha iluminação aqui não está muito boa, não, mas tudo bem. Bom, a gente vai cobrar nessa prova o feudalismo, além do feudalismo, a gente vai cobrar dentro do conteúdo de feudalismo cruzadas, vai cobrar também a Inquisição, né? A gente vai falar também sobre cultura material e imaterial nessa prova, absolutismo, renascimento cultural e um pouquinho sobre escravidão, beleza? Eu gostaria de começar aqui falando sobre o feudalismo. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente começar. Beleza. Não preocupa com a matéria, com o ano aqui que está aparecendo, não, 7º ano. Dá para a gente usar aqui com vocês esse material. Deixa eu ver se eu dou mais um zoom aqui. Tá. Nesse slide aqui, é a representação de um antigo feudo, né? Tá pequeno. Deixa eu aumentar um pouco. Não, agora ficou muito grande. Aí, tá bom assim. É a representação de um antigo feudo. Então, a sociedade feudal, ela acaba se formando ali com o final do Império Romano do Ocidente, né? Que entrou em decadência, principalmente ali com as invasões dos povos bárbaros, né? Quem eram os povos bárbaros? Os povos bárbaros eram aquelas pessoas que não faziam parte do Império Romano e por não falar o latim, não compartilhar da mesma cultura do Império Romano, né? A mesma religião, os mesmos costumes, eram considerados como povos bárbaros. E à medida que os povos bárbaros eles começam a invadir o Império Romano, à medida que o Império Romano ia enfraquecendo, né, por conta de ser um império muito vasto, e por esse motivo os romanos terem dificuldade de proteger as suas fronteiras, os bárbaros vão invadindo, né, o Império Romano. Dessa forma, a população romana ela vai saindo das cidades. Então, ocorre um processo de ruralização. Então, ocorre um êxodo, as pessoas começam a sair das cidades e procurar o campo, né? A primeiro momento, aqueles patrícios que tinham grande poder financeiro, eles vão organizar fortalezas, né, em suas propriedades, e as pessoas com menos condições, elas vão sair das cidades e procurar proteção nessas fortalezas. Essas fortalezas elas vão acabar depois configurando, com o decorrer do tempo, um novo sistema político, econômico e social, conhecido como feudalismo, como a gente trabalhou nas nossas aulas. Aqui, então, a gente tem um modelo de feudo, né? A gente tem um castelo, né, rodeado por muralhas, e tem a parte onde os camponeses viviam, certo? O feudo ele tem algumas características, como, por exemplo, o cara que comanda o feudo era conhecido como senhor feudal. E as pessoas que procuravam proteção do senhor feudal eram conhecidos como servos, né? E eles acabavam que ficavam meio que ligados à terra do senhor feudal, portanto, viviam num sistema, digamos assim, de semi-escravidão, ligados a favores que eles deveriam realizar em troca da proteção que o senhor feudal os entregava, né? Naquele momento, primeiro momento ali de invasões bárbaras, né? Fugindo dos povos bárbaros, e depois, no decorrer do tempo, isso vai se consolidando. O senhor feudal vai, digamos assim, concedendo proteção a essas pessoas, e em troca essas pessoas vão trabalhar para o senhor feudal. Um feudo, ele estava estruturado da seguinte forma: você tem as terras senhoriais, né, ou o manso senhorial, que são as terras mesmo do senhor feudal, o manso servil, que são as terras que eram concedidas aos servos para que eles pudessem sobreviver, fazer suas plantações, né, e tudo.
E existia um mancomunal, que eram terras ali que eram pertencentes à comunidade, né, eram terras comunitárias. Então você tem um manso senhorial, um manso servil e um manso comunal. A sociedade feudal é uma sociedade dividida, da seguinte forma: você tem aí o senhor feudal no topo da sociedade, né, você tem o pessoal do clero no segundo plano, que basicamente são as pessoas, da igreja, né, o clero está ligado à igreja, né, então são as grandes posições da igreja, né. Você tem os nobres e os guerreiros que vêm aí, no terceiro no ter digamos assim, no terceiro nível da pirâmide social. E, por fim, você tem os servos, né. Essa sociedade feudal é uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Não existe mobilidade social. Se você nascer servo, você vai ser servo durante toda a sua vida, né. Se você nascer nobre, você vai ser nobre toda a sua vida. Então, não existe mobilidade social, não transito de uma classe social, digamos assim, para outra classe social. Bom, outra característica marcante do período feudal é que o governo, os sistemas de governo, o sistema de poder era descentralizado. Você não tinha um poder central na mão de um rei. Você tinha vários senhores feudais, né, com poder nos seus respectivos feudos. Então, você tinha várias formas de poder dentro de uma região. E também existia o rei. E às vezes o senhor feudal tinha mais poder que o próprio rei. Certo? Então aqui a gente tem um esquema da sociedade feudal. Esses servos, né, que habitavam nos feudos, eles deveriam realizar várias obrigações, então, em troca da proteção que o senhor feudal fornecia a eles. Aqui tem três que a gente trabalhou na sala de aula, né? Que uma delas é a corvé, que o servo deveria trabalhar gratuitamente nas terras do senhor feudal alguns dias da semana, né? Trabalhar na agricultura, construir ponte, né, uma fortificação, enfim, aquilo que o senhor feudal determinasse que ele realizasse. A banalidade, que era um imposto pago pela utilização da infraestrutura do feudo, né, então o servo colheu o trigo e quer moer o trigo para fazer farinha, para depois assar um pão. Então aqui, ó, ele pegava o trigo dele e levava para o moinho que é do servo, que é do senhor feudal. Então ele paga para o senhor feudal liberar o moinho para ele. Então ele vai lá e moe o trigo, transforma o trigo na farinha. Aí ele vai preparar a massa a partir da farinha do trigo, né? E vai fazer o pão, mas ele não tem o forno. Então ele tem que pagar para o senhor feudal para que ele possa usar o forno. E aí sobrou um pouco de farinha e ele não tem lugar para guardar. Então ele vai lá no celeiro do senhor feudal e paga para usar o celeiro dele. Você também tinha a talha. A talha é a porcentagem, que era quase sempre a metade de tudo que você produzia, você tinha que entregar ao senhor feudal, né? Então o senhor feudal também pegava metade do que você produzia, certo? Então, como a gente pode perceber aqui, o servo ele estava preso com laços até de escravidão, né? A terra do, do senhor feudal, né? Certo? Então, aqui um breve resuminho sobre o feudalismo. Vamos pegar outro slide agora. Deixa eu mudar essa imagem aqui. A imagem lá é a última ceia do Leonardo da Vinci, que inclusive é um assunto que a gente também vai cobrar na prova, que é o Renascimento. Deixa eu pegar aqui a Mona Lisa. Deixa eu pôr a Mona Lisa aqui. Vou colocar uma Mona Lisa estilizada aqui. Vamos lá. Vamos para outro assunto aqui então agora. Eu quero falar das transformações que ocorreram no período da Baixa Idade Média, aí no feudalismo. Então, outro assunto que a gente trabalhou na sala de aula, na Baixa Idade Média, a sociedade feudal está enfrentando algumas transformações. E essas transformações, elas giram primeiro em torno
da revolução agrícola que ocorre naquele momento. Primeiro, a população europeia cresce bastante. De 1050 a 1300, ela praticamente dobrou. Ela subiu de 45 para 75 milhões de habitantes, certo? Até o ano de 1050, essa população demorou muitos e muitos séculos para chegar a 45 milhões. E ela aumentou em 30 milhões em apenas 250 anos, né? Então, foi um crescimento grande. A que se deve esse crescimento? Às novas técnicas agrícolas. Por exemplo, foi criada a técnica de rotação. Foi um assunto que a gente trabalhou na sala de aula. Que a gente tem na primeira imagem, você tem aqui esse lado aqui da, da imagem aí, você tem da fazenda, você tem um cara plantando aveia, do lado direito da terra está plantando trigo e embaixo a terra está descansando. No segundo ano, a terra que estava descansando agora é a terra onde foi plantada a aveia no ano anterior. A aveia agora é plantada na região onde foi plantado o trigo no ano anterior. E o trigo foi plantado na terra que estava descansando. Aí no terceiro ano ocorreu mais uma rotação. A aveia veio para a terra que foi plantado o trigo passou para a terra que estava descansando, e na terra que anteriormente, no ano anterior, havia sido plantada a aveia, a terra vai descansar. Então, dessa forma, você ia girando, ia rodando as culturas, e a terra ia descansando. Ela não ia ficando cansada, e dessa forma a produtividade aumentou. Outra coisa que fez com que aumentasse a produção de alimentos foi o desenvolvimento de novos instrumentos agrícolas, né? E um deles muito importante foi a charrua, que era utilizada para arar a terra, que até então arava-se a terra na força do braço, e agora foi criado um equipamento que você amarra no animal. A força motriz, então, é uma força animal que vai arrastar o equipamento. Dessa forma, vai arar a terra sem o homem fazer muita força, certo? Também vai ocorrer o renascimento urbano, as cidades vão começar a crescer novamente. Aqui nessa imagem eu até mostrei para vocês a cidade de Carcassonne, na França, é uma cidade medieval, que, como a gente pode ver na imagem, é uma cidade que até hoje preserva construções daquela época, com muralhas daquela época, porque as cidades medievais eram burgos, né? Essas muralhas chamam-se burgos. É daí que vem a classe burguesa, que eram comerciantes que comercializavam em torno dos burgos, por isso eles receberam esse nome de burgueses, e com o passar dos anos eles se transformam em uma classe social poderosíssima, a burguesia, que depois vai comandar a economia mundial, né? Então, as cidades, elas começam a crescer, não que elas deixaram de existir no período medieval, mas lá na Baixa Idade Média elas voltam a crescer, então ocorre um renascimento urbano, né? Essa cidade aqui, ela cresceu em torno dos burgos, né? A cidade de Carcassonne. E tem até imagens dela no interior, né? Interior dela. As ruazinhas, as vielazinhas, né? Na época não tinha carro. Quando você for na França, você pode visitar essa cidade. Beleza? Outra transformação grande que ocorre, que é o renascimento comercial urbano que eu falei, né? Outra transformação que ocorre importante foi a formação do Estado moderno, que a gente estudou recentemente, né? Quando a gente estudou os filósofos contratualistas, né? O Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, e a gente falou também do Nicolau Maquiavel, né? E tudo. Então, o Estado moderno ele surge, né? Nesse período. E os primeiros estados modernos são esses daí, né? Portugal, Espanha, França e Inglaterra, que depois vão se transformar em estados absolutistas, beleza? E aí vem o Renascimento. Eu vou abrir um outro slide aqui para falar do Renascimento. Espera aí. Vou mudar essa Mona Lisa aqui agora. Vou colocar
Desculpa, galera. Vou com a Mona Lisa aqui. Não dá para ver o rosto dela, que pena. Ah. Vamos compartilhar outra tela aqui. Agora eu quero falar do Renascimento. Não, Renascimento. Bom, o Renascimento ele tem essa característica forte de ser antropocêntrico, né? Baseada na ideia do humanismo, né? O antropocentrismo é aquela ideia de que o homem é o centro das coisas, né? A gente acabou de explicar isso na sala de aula para vocês. A sociedade era teocêntrica, né? Onde Deus está no centro das explicações de todos os fenômenos, e agora é uma sociedade que se quer ver antropocêntrica, com o homem no centro, usando a razão humana, né, para poder explicar as grandes mudanças. Essa sociedade ela quer se voltar aos antigos escritos da antiguidade greco-romana, por isso que é renascentista, é um renascimento, a ideia de renascer, de trazer de volta as práticas culturais e literárias da antiguidade clássica, né, da antiguidade greco-romana que foram deixadas de lado, de certa forma, aí no período medieval, né, no período do feudalismo. Ela foi desenvolvida por escritores, pintores, arquitetos, professores, estudantes e cientistas. Aqui a gente tem um exemplo aqui do Leonardo da Vinci, por exemplo, que criou esses inventos aqui, né? Uma bicicleta, um tanque de guerra, para a época, lá, um protótipo de tanque de guerra. Tem o Galileu Galilei observando as estrelas, né? E esse pessoal se baseou na curiosidade intelectual, né? No espírito crítico, no empreendedorismo, no desejo de aventuras e exploração do mundo. É nesse desejo de aventura e exploração do mundo que vai surgir as grandes navegações, né? As grandes navegações são inspiradas também por esse ideal renascentista, né? De buscar empreender através das grandes aventuras, da exploração do mundo, do espírito crítico e dessa curiosidade intelectual, da onde a ciência vai acabar se desenvolvendo bastante. Por exemplo, na questão da arte, o Renascimento ele vai inovar com a ideia da perspectiva, que te traz a tridimensionalidade nas imagens, que até então eram imagens bidimensionais, né? Você não tinha ideia de profundidade. Nessa imagem aqui, por exemplo, que eu coloquei no slide, dá para perceber, deixa eu diminuir aqui o zoom, dá para perceber que você tem uma ideia de que esse quadro tem profundidade, né? Então surge a perspectiva, né? A altura, largura e profundidade. As pinturas passam a ser também a óleo. E aqui a gente tem 3 artistas principais aí do Renascimento italiano. Lembrando, o Renascimento ele é da Itália, tá? Ele surgiu na Itália. Você tem o Leonardo da Vinci, né? Que eu acho que é o mais conhecido de todos. O Rafael Sanzio e o Michelangelo. Bom, aqui a gente tem um exemplo de quadro do Michelangelo ou do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Tá aqui atrás de mim, ó. Mona Lisa. Você tem o Rafael Sanzio, que é pintor da Escola de Atenas. Olha só para você ver a ideia de profundidade. E o cara trouxe aqui a ideia da filosofia grega, né? Escola de Atenas. Aqui uma do Michelangelo, a criação de Adão. E na parte de escritores, você tem o François Rabelais, da França, na Holanda, Horácio de Roterdã, na Inglaterra, o William Shakespeare, e o Francis Bacon. William Shakespeare, um dos livros famosos dele é Romeu e Julieta, né? Sonhos de uma Noite de Verão, entre outros. Em Portugal, Luís de Camões, com a obra Os Lusíadas. Na Espanha, o Miguel de Cervantes, aqui tem uma imagem do principal livro dele, né, o Dom Quixote de La Mancha. E na Itália você tem o Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe. Beleza? Então, aqui rapidinho foi um esboço assim bem rápido do que foi o Renascimento. Vamos agora, deixa eu fechar o do Renascimento. Eita, não posso fechar do Renascimento não, porque eu vou usar ele ainda. Vou fechar aqui
do feudalismo, das transformações. Vamos então agora falar de outro tema aqui, as cruzadas. Bom, as cruzadas, peraí, deixa eu compartilhar a tela, né? Vou trocar a Mona Lisa de novo, galera. Cansei dessa Mona Lisa aqui. Vou colocar a Mona Lisa agora daquele carinha lá do Star Wars. Vamos compartilhar das cruzadas. A gente trabalhou na sala de aula também na atividade da SEDUC, né, atividade de agnose. As cruzadas, então, foram lutas entre cavaleiros cristãos e islâmicos, também conhecidos como mouros. Os cruzados eram cristãos que desejavam libertar Jerusalém do domínio muçulmano, né? A gente teve uma aula sobre isso, revisão sobre o islamismo e tal, e digamos assim, a Terra Santa estava dominada pelo islamismo, que acabou se expandindo, né, e tomando aquela região, e os cristãos da época, só que as cruzadas não representou o sentimento de todos os cristãos, mas um grupo de cristãos na época resolveram organizar expedições para ir lá tomar Jerusalém do domínio islâmico, né? Então eles foram matar hereges, digamos assim. Então é uma luta de cristãos contra islâmicos, beleza? Islâmicos ou muçulmanos. As cruzadas, elas foram 8, como a gente pode ver por aqui, que tem o número delas, o ano que elas ocorreram, né? E a rota por onde elas passaram. Na nossa aula, a gente trabalhou a primeira e a segunda cruzada, né? Que tem uma imagem de como os cavaleiros partiam para essas batalhas. A primeira cruzada foi a Cruzada dos Nobres. Ela partiu da França, né? Organizada por nobres, e foi até Jerusalém e conseguiu derrotar os islâmicos e recuperar Jerusalém. Agora Jerusalém voltou a ser controlada pelos cristãos. A partir daí, então, eles pegaram aquela região e feudalizaram ela, montaram ela num sistema feudal, dividiram ela em reinos e principados e passaram a administrar essas regiões. Reino de Jerusalém, Condado de Trípoli, Principado de Antioquia, Condado de Edessa, né? Principado armênio da Cilícia. E ao redor ficou o pessoal islâmico. Passaram-se 100 anos, os islâmicos organizaram um contra-ataque, digamos assim, e aí os cristãos organizaram a segunda cruzada para resistir, e na segunda cruzada eles acabaram perdendo. Aí lá no dia da nossa atividade a gente trabalhou o filme Cruzada, né? Que foi uma proposta lá da Secretaria da Educação. Tá? Então, as cruzadas, elas tinham como principal objetivo combater os muçulmanos lá no domínio de Jerusalém, recuperar Jerusalém do domínio muçulmano. Então, a gente também trabalhou o absolutismo, né? Formação das monarquias europeias, o absolutismo, né? A sociedade feudal que a gente já falou, está aqui, o feudo, a sociedade feudal, como era organizada, né? Que mais um pouco sobre isso. Aí surge o Estado moderno, né? O rei passou a ser a figura soberana no país, porque até então o senhor feudal tinha poder, né? Agora o poder vai ficar concentrado na mão do rei. E aí o rei, ele é absoluto, né? Quando surge esse Estado moderno, acaba que o rei, o absolutismo vai tomar frente, né? Através da ideia do direito divino do rei, do Jacques Bossuet, do Leviatã, do Thomas Hobbes, né? Das ideias do Nicolau Maquiavel, do Jean Baudin. Então, agora quem vai mandar no país é o rei, e o rei é esse rei soberano. É um rei que tem o poder absoluto, né? E por esse motivo ele cria leis, ele cria impostos, ele julga as pessoas, ele governa para defender os seus interesses, o interesse da nobreza, e a população mais geral acaba sendo deixada de lado nesse contexto, né? E esse Estado moderno precisa de um sistema monetário único, né? Um dinheiro único, leis únicas, um exército para ser mantido, e para tudo isso funcionar precisa se arrecadar impostos. Então esse Estado vai funcionar através dos impostos. E lá nesse tempo absolutista, você tinha o mercantilismo, né, que eu falei na sala de aula, que era baseado no tripé. Metalismo, né, você tinha que encontrar ouro para fazer com que seu país ficasse poderoso, né, Portugal e Espanha vieram para cá para buscar esse ouro.
a balança comercial favorável, né? Você vender mais do que comprar, ou então igualar essa, pelo menos equilibrar essa balança. E ainda a ideia do colonialismo, né? Sair pelo mundo para poder conquistar novas nações. E como a gente viu, esses são os primeiros reinos do Estado moderno, né? Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Não por acaso todas essas nações aí tiveram reis absolutistas, né? E para terminar nossa revisão aqui, a gente tem uma questão sobre a escravidão, que eu gostaria de analisar com vocês. Aqui tem um texto que diz assim, ó: quem construiu a Tebas de Sete Portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? Foram os reis que arrastaram os blocos de pedra? Né? Não sei. E a Babilônia, várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Bertrand Brecht escreveu esse texto. E aqui a gente pode pensar no seguinte: outro dia eu estava dando aula sobre a construção de Brasília e geralmente a galera fala que construiu Brasília foi o JK, mas na verdade quem construiu Brasília foram os trabalhadores, né? Então, só que ficou na história consagrado o nome do JK, o grande construtor de Brasília. Só que não foi ele, né? Ele só foi o governante que implementou a obra na época. E aqui também tem essa ideia, né? Tebas lá no Egito, né? A Babilônia, a muralha da China, a Roma antiga. Sempre tinha um imperador por trás do processo, mas quem construiu de fato foram escravos, os trabalhadores, né? Então, aqui a gente pode dizer que deixaram de enaltecer os verdadeiros construtores para colocar na história a galera que comandava na época, né? E é assim que os livros didáticos fazem. Os anônimos muitas vezes acabam não aparecendo na história, e aí a gente fala na história oficial só das pessoas poderosas, beleza? Galera, então é isso aí. Boa prova para vocês. Desculpa aí porque eu acho que ficou um pouco longo. Tchau. Meu joinha. Nem deu para ver.